Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse orçamento agora? Cheio de coisa aqui, quantas chapas eu tenho que pedir, tudo errado, meu Deus do céu, o cliente tá incomodando, como é que eu vou fazer esse orçamento? Toda vida é a mesma coisa, socorro! Calma aí, marceneiro, você já teve problema, dor de cabeça para fazer orçamento? Então vem comigo hoje que eu vou te mostrar como que você pode fazer orçamento sem você ter problema, dor de cabeça e evitar atrasos aí na sua produção da sua marcenaria. Então, vamos lá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Vitor Hugo Revelato e eu sempre trago aqui vídeos para você, marceneiro, que vão ajudar aí você na sua produção, acelerar a produção da sua marcenaria, para você poder entregar todos os projetos que você tem aí, que você prometeu para os seus clientes, entregar esses projetos no prazo, evitar atrasos. Isso tudo sem dor de cabeça, sem precisar contratar mais funcionário para sua empresa, sem você precisar comprar mais máquinas, de um jeito que você utilize a gestão e organização a favor da nossa marcenaria. Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, marceneiro, quando a gente fala em orçamento, a gente sempre fica com aquele pé atrás, né? Quando a gente vai fazer um orçamento errado, a gente fica preocupado, né? Como que a gente vai fazer um orçamento sem que a gente perca dinheiro e sem que a gente perca tempo, né? E às vezes esse tipo de conta aqui não é o problema, né? Fazer conta é fácil, né? Fazer o cálculo de soma, de mais, divisão e subtração. O problema é quando a gente faz os cálculos comparado com a nossa produção. Quanto de material eu vou utilizar ele, como que eu vou utilizar esse material do jeito certo. E quando a gente tem problema no orçamento com o financeiro, isso pode ocasionar problema na nossa entrega. Porque sem dinheiro, né, a gente começa a ter que precisar de material e aí começa a atrasar. E quando a gente perde tempo fazendo orçamento que não dão certo, a gente atrasa as entregas. Então tá tudo relacionado. Por isso é muito importante nós sabermos fazer orçamentos de um jeito correto, de um jeito rápido. Mas eu não quero dizer aqui para você que eu vou ficar passando formulazinha. Fica tranquilo. Eu não vou te fazer fórmula de como você vai fazer um orçamento, não vou ficar dizendo qual é o preço do metro quadrado, porque isso é a pior coisa que existe, né? Ah, faz por tanto metro quadrado, porque isso é muito diferente de região para região, ou faça desse jeito. Muito pelo contrário, marceneiro, eu vou te mostrar aqui hoje como que você pode fazer um orçamento de um jeito fácil, prático, pensando em coisas que você tem na sua produção, analisar como que você utiliza ela para fazer o orçamento que realmente você tenha lucro e que você ganhe tempo com isso, porque o orçamento mais caro que existe é o tempo, a nossa mão de obra. Então, para que você não fique perdendo esse tempo aí na sua marcenaria, na sua produção. Agora, pensa comigo, né? Você, imagina, você está fazendo seu orçamento, está fazendo suas vendas, aí quando você vai fechar o balanço lá do final do mês ou do final do ano, você percebe que a sua empresa não fechou no positivo. Ou pior, né? Teve pouco lucro. Poxa, eu trabalhei tanto e ela não deu um lucro legal, né? Entra, sai dinheiro, mas não teve lucro a marcenaria. Eu não consigo nem comprar um maquinário novo para minha marcenaria porque não sobrou dinheiro. Poxa, por que está acontecendo isso? E infelizmente, marceneiro, isso pode estar ligado diretamente com os nossos orçamentos da nossa empresa. Quando a gente não faz um orçamento correto ou a gente tem algum problema na hora de executar o orçamento da nossa marcenaria, ele está ligado diretamente ao lucro da nossa empresa. Porque está acontecendo alguma coisa ou no orçamento que a gente faz, ou na negociação que a gente passa um preço e vai tirando muito desconto do nosso cliente sem perceber ou sem saber, e acaba dando furo no lucro da nossa empresa. E isso pode ser muito perigoso para o nosso caixa, né? Mas como é que a gente pode fazer assim o nosso orçamento de um jeito que a gente consiga ter esse lucro? Olha só, marceneiro, você tem que pensar em algumas coisas, como por exemplo, se você vai lá fazer orçamento e você cobra 20 mil reais do seu cliente, só que o teu concorrente, ele vai lá e ele cobra 10 mil reais, o mesmo projeto. Poxa, o que está de errado aqui nesse projeto? Por que está acontecendo que eu estou cobrando 20 e o meu concorrente está cobrando 10? Será que eu estou cobrando corretamente? Será que eu não estou passando do preço médio do mercado? Será que a minha produção está compatível? O nome da minha empresa, isso também influencia? O meu nome é forte para eu poder cobrar um preço tão alto? Será que eu não estou pagando muito caro nos materiais? Né? Você não comprou da UD aí, da nossa patrocinador, que paga um preço bem barato nas corrediças? Aí, será que eu estou pagando muito caro e está influenciando no meu preço final? Será que eu estou fazendo o modo correto? Às vezes faz por metro quadrado, às vezes faz por material, e aí eu estou cobrando muito caro do metro e está saindo muito discrepante do valor que está do mercado? Então são algumas coisas para a gente se pensar. Mas vamos analisar mais com calma. Por que é importante você ter essa análise de como está o mercado para você fazer o seu orçamento? Por exemplo, quando a gente pensa nisso, a gente sempre tem que avaliar como que está o nome e a marca da nossa empresa.
Porque quando a gente pensa no nome forte, a gente tem que ver que não é só o preço que nós estamos cobrando, mas é o valor agregado do nosso produto. Por exemplo, se você vai querer comprar um carro, né? Tem várias marcas e vários modelos, não é verdade? Se você vai querer comprar, sei lá, um Celta, né? Um carro que é mais básico, popular, um Uno, ele vai ter o seu valor. Agora, se você vai querer comprar um Golf, um Polo, um Jetta, um carro mais alto padrão, ele vai ter um motor melhor, um conforto, uma entregabilidade muito melhor. E a comparação, se você comprar um Jetta da Volks e um Gol da Volkswagen, que são da mesma empresa, porém o que o Gol entrega com o que o Jetta entrega são duas propostas totalmente diferentes, mas é a mesma empresa. Por isso que você não deve se comparar com as outras empresas também, porque o que uma empresa está entregando de um produto, a outra pode estar entregando, só que o custo daquela pode ser muito maior. Olha só, por exemplo, o que aconteceu comigo aqui na nossa empresa. Nós temos uma cliente, nós tínhamos, né, essa cliente, a gente fez os móveis com ela, a gente foi fazer o orçamento para ela e a gente fez todo o orçamento, analisou o projeto e deu 28 mil reais no projeto dela. Era uma cozinha muito grande, tinha bastante acessórios, vidros, ripados, portas embutidas. Era um projeto bem grande de uma cozinha. E a gente fez um preço justo, um preço padrão, um preço que a gente cobra e foi um preço muito bom. A gente ia ter lucro naquele imóvel. E aí ela, como padrão, né, foi fazer orçamento com outra empresa. Só que quando ela foi fazer com o nosso concorrente, imagina só, imagina, chuta aí o valor que saiu a mesma cozinha, se a gente já cobrou esse valor. Por incrível que pareça, seriam 60 mil reais. Foi quase mais que o dobro do preço que a gente cobrou. E aí a cliente viu, mas é um absurdo de caro, não sei o quê, e ela fechou com nós e a gente manteve esse preço. E marceneiro, a gente não teve prejuízo. A gente manteve esse preço, a gente fez o móvel, entreguei com a mesma qualidade que eu fiz, com o que eu sempre entrego, com material até melhor do que aquela empresa, não vou falar mal do concorrente, mas a gente conhece, né, o material, a qualidade deles, e eu tive muito lucro nessa cozinha. Tanto que, mas Vitor, você não cobrou errado, você não cobrou muito barato, se você tivesse cobrado um pouquinho mais, você tinha ganhado mais lucro. Não, marceneiro, por causa que eu sei quanto eu posso cobrar e qual é o máximo e o mínimo que eu posso cobrar em cima de uma cozinha. E aí que vem um dos maiores erros que às vezes os marceneiros têm, é fazer a comparação de uma empresa para outra. Lembra que eu falei ali para você, de você ter essa noção de que será que o meu nome é forte, quanto eu estou cobrando, será que está certo ou não? O meu preço estava muito baixo, mas eu sei o quanto eu posso cobrar. Por causa que o meu nome da minha empresa também é um nome forte. Só que a diferença é que essa empresa aqui, ela é totalmente diferente da minha. Eles têm mais de 50 funcionários, eles têm 4, 5 arquitetos, desenhistas que fazem projetos, tem 5 vendedores externos, eles têm 2, 3 showrooms no litoral, eles têm um galpão gigantesco. O custo para manter essa empresa aqui, é muito maior do que a minha. Eu tenho apenas aqui, eu e minha família que produzimos junto, a gente não tem showroom, a nossa entrega aqui é nós mesmos ter o nosso próprio material, não temos milhares de funcionários. Então o meu custo de produção é muito mais baixo. E eu consigo entregar com a mesma qualidade, até qualidade maior do que eles. E fora que eu pago barato nos meus materiais, porque eu compro em algumas quantidades maiores, pago mais barato. Então eu consigo ganhar um bom dinheiro e ainda entregar um bom produto para o meu cliente. Então por isso que um dos maiores erros e primeiro erro que você deve parar de fazer é se comparar com uma outra empresa. Não compare com a outra empresa, não ache que você está cobrando barato, mas pense numa coisa, marceneiro. Você não pode cobrar tão barato a ponto de ser o mais barato e você está tendo perca de dinheiro, e o mais caro a ponto de você estar extrapolando o preço do mercado, porque você vai perder venda. Porque se você estiver cobrando mais caro que uma empresa que tem muito renome na sua cidade, também é ruim. E aí o que acontece? Você perde venda e aí você não vai ter projetos para você executar. Mas é importante você fazer orçamentos que sejam compatíveis com a sua empresa. Por isso, quando você for fazer essa comparação, sempre pense qual é o preço médio da minha cidade. Compare com empresas que sejam mais ou menos do seu nível. A sua empresa tem 3, 4 funcionários? Você pode ver quanto que essa empresa aí na sua cidade ou perto da sua região está cobrando esse valor. Será que estão cobrando um valor muito barato, muito caro? Mas não use ele como base sempre. Porque lembra,
eles podem ter um custo muito alto de produção. Você não sabe se aquele marceneiro tem dívida, se eles têm às vezes um showroom externo, ou às vezes ele está com algum problema, ou tem mais funcionários externamente, um vendedor, você não sabe tudo que está envolvido naquela empresa. Por isso, faça o seu preço compatível com a sua produção. Por isso, é muito importante. Uma outra coisa um erro que às vezes muito marceneiro acaba cometendo ao fazer um orçamento, é fazer o orçamento, não fazer o orçamento específico, fazer um orçamento pela metade. Orçamento pela metade? Tem isso? Tem sim. Você quer saber o que é isso? Ó? Você vai lá fazer o orçamento, aí o seu cliente X aqui, ele pede para você fazer lá uma cozinha, certo? Aí ele quer lá na cor preta, só que você vai fazer o orçamento e essa cozinha vai uma chapa e meia. Vai uma chapa e meia da cor preta. Aí eu, puxa vida, como é que eu vou fazer esse orçamento? Não posso cobrar tanto, não vou cobrar as duas chapas dele, aí aquela meia chapa vai sobrar, vai sair muito caro o valor. Você vai cobrar uma chapa e meia? A empresa lá que vende chapa, ela vai te mandar meia chapa? Não. Cobre duas chapas, cobre o valor inteiro. Não pegue essa meia chapa e não dá desconto pro seu cliente. Não. Você vai cobrar o valor inteiro. Ah, mas Vitor, eu tenho o cliente Y aqui, ele também quer da cor preta e vai dar certinho aquela meia chapa lá, daí eu vou cobrar dele meia chapa aqui, porque eu vou aproveitar e eu vou fazer os dois orçamentos, mato os dois coelhos com a cajada só. Não faça isso, marceneiro. A partir do momento que você fizer esse tipo de orçamento, você vai quebrar o lucro da sua empresa. Porque se esse aqui fechar, beleza, sobra meia chapa. Só que se esse aqui fechar e esse aqui não fechar, você perdeu meia chapa. Porque você vai ter que comprar a chapa inteira e você vai ter que arcar com o custo da outra meia chapa. Aí você perde dinheiro. Então cobre uma chapa desse cliente aqui e as duas chapas desse cliente aqui. Aí você não vai ter perca. Pode parecer bobo, pode parecer mas será que tem alguém que faz isso? Mas tome cuidado porque às vezes você pode cair nesse laço de querer economizar uma chapa ou querer aproveitar. Ou se você já passou por isso, evite de fazer isso, marceneiro. Porque quando você fizer esse tipo de coisa, dá problema e, consequentemente, atrasa a sua entrega dos seus móveis quando você erra no orçamento. Porque aí, se faltou essa chapa, ou se deu algum probleminha, ou se precisar pedir mais uma chapa, o que vai acontecer? Você vai ter que esperar pedir a chapa, ou você vai ter que esperar vir aquele material porque você atrasou, ou você não encomendou, ou você errou no orçamento. Entendeu, marceneiro? Por isso é muito importante você fazer um orçamento específico e colocar só o material que está ali dentro. Vai 5 corrediças? Faz o orçamento das 5 corrediças. Vai uma chapa e meia? Faz das 2 chapas. É específico para esse cliente. Desse aqui você cobra a mesma coisa. E aí, como é que você ganha o orçamento? Como é que eu vou ganhar dinheiro e tempo nisso? Porque o maior problema quando a gente está fazendo orçamento é ficar perdendo tempo. Por isso, faça um orçamento que realmente vai valer a pena. Se você acha que está cobrando muito caro, comece a medir como que está o custo fixo da sua empresa. Qual que é o custo fixo que eu estou tendo da minha produção? Você já fez isso? Quanto que eu gasto com energia, quanto eu gasto com água, quanto eu gasto de aluguel, de impostos? Você tem que saber quanto que está custando esse valor fixo da sua empresa mensal. Porque senão você vai estar fazendo orçamento baseado por eu estou colocando 40% a mais toda a vida. E aí toda vez que você coloca esse 40%, ele não cobre o custo fixo. E aí o seu valor está sendo mais barato do mercado, mas você vende para Deus e todo mundo, só que aí você não está tendo lucro nos seus projetos. Aí quando vai fazer o caixa no final do mês, no final do ano, não teve lucro, ficou empatado, patinou. Por isso que você precisa saber o custo fixo onde você colocar dentro da sua empresa. Faça uma média. Imagine o quanto que você possa ganhar, ou quanto você pode estar ganhando em cima do custo fixo médio da sua marcenaria para você poder fazer o orçamento. Outra coisa, marceneiro, que você pode fazer aí, ó, para você ganhar nos seus custos é pagar mais barato em acessórios. A gente já falou isso, né? De você comprar de empresas mais baratas, mas só que não é só pagar barato, é você economizar tempo, né? Se você paga barato num acessório, você vai ganhar no orçamento. Agora, como é que você utiliza isso? Vamos dizer que está custando uma média de R$30 a corrediça aí na sua cidade. E aí você achou lá na UD barato por R$15 essa corrediça. Legal, então vou colocar R$15 no meu orçamento a corrediça. Não, marceneiro, não faz isso. É aqui que o ponto que você vai ganhar o teu cliente.
Porque se a outra empresa lá, a empresa grande da sua cidade, ela provavelmente também está pagando barato na corrediça. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o orçamento pela média desses dois valores que está pagando. Cobre aí uma média de 22 ou 20 reais no orçamento da tua corrediça, faz uma média nesse valor e aí você coloca lá dentro do seu orçamento, ó, corrediças custaram 20 reais. E aí se o seu cliente pedir um desconto, eu preciso de uma porcentagem de desconto aqui, porque o cliente fica chorando e daquele negócio, você consegue melhorar o teu preço. Aí você cobrou 15 reais lá, meu Deus do céu, tá apertado, fiz o orçamento justo, não consigo negociar. Aí você consegue negociar uns porcentagem, alguma coisa, porque você já tá ganhando aqui, ó, entre o valor que você pagou barato. Agora, se você pagou caro lá na corrediça, você pagou já o preço máximo que o mercado tá pagando, da onde que você vai tirar isso? Se você colocar mais 5%, puxa, eu coloquei todo o valor, eu vou colocar mais 5% do meu cliente para poder dar desconto para ele, faz aquela jogadinha do desconto, aí quando você dá os 5%, ainda assim não bate nem a empresa mais top da cidade, porque você está pagando caro nos materiais. Por isso, é muito importante você fazer uma boa negociação de materiais, procurar empresas boas, com bons valores, porque quando você consegue, olha marceneiro, é questão de reais, 2, 3 reais mais barato, só que se você achar empresas boas, você vai economizar um bom dinheiro. Se for alguns reais aí, ó, você consegue negociar com o seu preço e fazer um bom orçamento. Porque o orçamento é uma base muito importante para a gente fazer isso. Só que o mais importante é o tempo que a gente ganha quando a gente faz isso. Eu falo muito aqui no perfil de a gente ter um pequeno estoque. Quando a gente faz um pequeno estoque desses materiais, que a gente compra em atacado, aí você consegue fazer isso aqui. Agora, se você sai todo dia da sua marcenaria para ir lá comprar uma ferragem, comprar uma dobradiça, vai e volta, você perde muito tempo nisso, marceneiro. E paga caro. Então, economize o seu tempo. Faça esse estoque, deixe na sua marcenaria, ache produtos e empresas que tenham produtos bons que você possa pagar barato para você parar de pagar caro nesses produtos e você, consequentemente, você fazer um bom orçamento para você ganhar o seu cliente. Porque o mais importante não é só a gente fazer um orçamento para ganhar o cliente, é a gente ter lucro também, né? Porque não adianta esse negócio de você lá, chega lá, você oferece para o seu cliente a 30 mil reais, certo? Aí vem o outro lá e vem o teu cliente, chegou lá, poxa, o outro lá fez por 29, você não consegue fazer para mim? Pô, é chato isso, né, Marceneiro? Já aconteceu com isso? Fala para mim aí, o cliente veio aí e ficou discutindo preço, pedindo desconto. Já aconteceu com você de cliente ficar pedindo desconto? E o pior, essa concorrência desleal, né? Abaixa pra mim pra 28,5. Pô, 28,5 só por causa de 500 pila, o cara veio discutindo, ficar derrubando o preço. É chato isso, né, marceneiro? Então, quando você tem um bom material, um bom nome, você não precisa ficar debatendo isso, porque você tem a sua qualidade. Olha, eu posso te fazer no máximo por 29, é o mesmo preço que ele, é o desconto que eu dou, ou não deu desconto, porque essa é a minha qualidade. Esse é o meu material que eu uso e eu te prometo isso. E te prometo qualidade, um bom produto e entregue no prazo. Porque se ele ficar discutindo preço, ficar querendo sempre cair, derrubar preço por causa do outro lá, quando você fizer 28,5, ele vai voltar lá na outra marcenaria e pedir para ele por 28. E aí ele vai voltar para você e pedir por 27,5. E assim vai ficar até ele conseguir o preço mais barato. Ele não quer qualidade, ele não quer só qualidade, ele só quer preço. Então não fique derrubando o preço para ganhar venda, porque o mais importante é a gente ter o lucro. Porque se você colocar lá no seu preço mínimo, poxa, cheguei em 25 mil reais para o meu cliente, mas quanto você teve de lucro? Faturei 25 mil. Legal, show! Quanto que teve de lucro nisso? 500 pila? E aí se dá um incômodo, quebra uma peça do carro, estraga uma chapa, foi todo o lucro em cima desse orçamento que você ficou derrubando o preço? Por isso, não fique se rebaixando por um orçamento. Tome muito cuidado quando você for fazer esse tipo de orçamento. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, marceneiro, é o orçamento por metro quadrado. O orçamento por metro quadrado, muito marceneiro utiliza, e muita gente vem perguntar quanto está o preço do metro quadrado aí na região. Não tem como eu dizer, marceneiro, porque o metro quadrado é muito pouco utilizado, a gente quase não utiliza, porque o metro quadrado não funciona direito quando você utiliza ele para sua produção da sua realidade. Vamos dizer que, por exemplo, um cliente veio lá e pediu para fazer um banheiro de 1 metro, como eu comentei. Aí você está lá cobrando R$1.000 o metro. Aí vai dar, beleza, R$1.000. Só que aí vem um cara com um roupeiro lá gigantesco, e aí ele quer ou mesmo um roupeiro de 2 metros.
Ah, vai dar 2 metros quadrados, sei lá, 2 metros quadrados, só para fazer a comparação. 2 metros quadrados, aí você vai lá, faz por 1.000 metros quadrados, e aí vai dar R$ 2.000. Pô, legal, né? R$ 2.000, mas aí o roupeiro tem porta de vidro, pô, o roupeiro tem ripado, ele tem um monte de gaveta, tem um monte de acessório lá dentro, com luz de LED, não sei o que, e vai custar quase R$ 1.900 de acessório e material, e aí você fica com 100 pila de lucro. Tá entendendo? Porque às vezes o metro quadrado não funciona. Então, procure fazer por material. Pode parecer mais difícil, pode parecer mais chato de fazer, mas quando nós fazemos orçamentos por materiais, nós ganhamos lucro. E aí a gente economiza tempo. E como é que você pode fazer isso? Economizar tempo ao fazer o seu orçamento por material. Sempre quando você for pegar o seu projeto, faça uma análise. Você vai pegar lá o seu projeto. Por isso é muito importante você ter um contrato e um projeto. Eu já falei milhares de vezes aqui no meu perfil. Tem vídeos no meu YouTube, acessa ali, dá uma olhadinha que eu falo sobre projeto, sobre perfil, sobre projeto e contrato. Dá uma olhadinha, marceneiro, porque é muito importante na hora do nosso orçamento. Então você vai fazer praticamente um plano de corte. Se você tem lá uma cozinha com balcão, com aéreo, e aí tem a geladeira, tem a caixa aqui, ó, você vai ver mais ou menos quantos metros tem aqui. Ah, tem 2 metros. Você sabe que a profundidade aqui em cima é 35, aqui tem 2 metros também, a profundidade disso aqui é 60, aí a altura aqui dele é 90. Você vai fazendo uma projeção de quanto material. Poxa, aqui vai 2 metros de chapa, vai uma peça aqui, vai mais 4, 5 peças aqui, vai mais aqui, vai mais ou menos quadrado aqui na frente porta, vai uma chapa de cor, vai umas 2 chapas. Eu estou fazendo uma média, tá, marceneiro? Mas com calma você pode fazer isso da melhor maneira possível. Aí vai 2 chapas do branco, aí vai mais ou menos uns 20 metros de fita, aí você vai fazendo esse material. E aí quando você tiver essa soma, você vai, deu R$ 2.000 de material. Aí você cobra mais uma porcentagem da sua mão de obra. E aí vem um ponto muito importante, marceneiro. Quando você estiver fazendo orçamento, você tem que ter noção quanto o tempo da sua produção está levando para executar um projeto. Quanto tempo você acha que levaria para produzir essa cozinha? Ah, uma semana mais ou menos? Então é uma semana que você vai ter que produzir aí. O seu funcionário ou você. Você não pode cobrar aí 2 dias e ela leva 5. Porque você também está perdendo dinheiro. Então aí vem o custo da mão de obra. Você vai lá colocar mais R$ 1.000 de mão de obra. Quanto tempo você leva para entregar? Vai ter frete? Qual que é a produção disso? Qual que é os materiais invisíveis que você está colocando? Tem alguma porcentagem de invisível? O custo fixo, lembra que eu falei? Quanto que de custo fixo você tem para manter a sua produção? Isso tudo vai estar incluído nessa porcentagem, se você coloca 40%, 50% a mais no valor do material. Então, é mais fácil você ter uma noção e uma clareza e você não vai ficar perdendo tempo fazendo 2, 3 horas de projeto. Nós precisamos ter e dar uma atenção muito boa para os nossos orçamentos, por causa que eles são a parte essencial, mas a gente não pode ficar perdendo tempo com orçamento que não dão resultado. Ficar lá horas fazendo cálculo, então aqui é uma chapinha, vai lá, 70 por 50, essa custa R$ 10. Não, marceneiro, você tem que ter uma base, uma noção. Vai sobrar muitas vezes materiais, mas ele não pode sobrar uma chapa inteira e não pode também faltar uma chapa inteira. Só que ainda é mais fácil você encomendar uma chapa do que você ter que deixar uma chapa sobrando. Mas agora você não pode cobrar menos, né, marceneiro? Você vai lá e cobrou 2 chapas, mas na verdade vai 3. Pronto, já deu prejuízo. É quase 300 conto uma chapa hoje, né? De cor ainda mais isso. Então você tem que fazer essa métrica, ter noção da sua produção para você ganhar esse tempo. E uma coisa que você pode fazer para ganhar tempo quando você está fazendo orçamento é definir um dia para você fazer isso. Marceneiro, você não pode fazer isso com a cabeça pesada, com a cabeça ruim, porque orçamento é muito perigoso você fazer eles errados. Então, tira um dia específico para você fazer isso. Aqui a gente tira quinta-feira. Quinta-feira é o dia de fazer orçamento. A gente não faz orçamento na segunda, na terça, na quarta, nem na sexta. É quinta-feira. Por quê? Porque é o dia que a gente vai pegar todos os projetos que a gente tirou a medida na segunda, terça, quarta. A gente vai pegar os projetos que o nosso desenhista fez e vai sentar e vai fazer os cálculos. Porque eu não fico parando para ir lá na produção fazer um cortezinho. Ai não, agora tem que fazer um orçamento. Aí vai lá, faz o orçamento. Aí volta. Aí esquece o que estava fazendo lá, vem correndo para fazer orçamento, faz errado, passa valor errado. Então tire um dia para você fazer isso. Tire o dia é a melhor hora. A hora que você está descansado, que você está tranquilo, que ninguém vai vir ficar te incomodando, te fazendo ligação. Às vezes um horário mais no final do dia ou mais à noite.
Mas não fica aí 10, 11 horas da noite também, que não vale a pena, né? Cansado aí dormindo em cima do, do computador fazendo o orçamento, né? Então tira um dia específico para fazer isso. E fale para o seu cliente o dia que você vai passar esse orçamento. Se a quinta-feira caiu lá no dia 10, então você vai passar para ele no dia 11 no máximo. Já deixa dito para o seu cliente, você mostrou lá no dia 1º o projeto, sei lá, no dia 1º você mostrou o projeto, você vai fazer orçamento quando? Na quinta-feira, dia 10. Então não prometa para ele na terça-feira, dia 8. Prometa para ele no dia 11. No máximo na sexta-feira eu estou te passando o teu orçamento. Quando você vai fazer isso, você ganha tempo. Porque aí você vai ter um prazo, teu cliente não vai achar que você esqueceu dele, porque, puxa, mandei o orçamento lá, o marceneiro sumiu, não me deu uma resposta. Não, ele vai estar esperando no dia 11. Aí você não fica preocupado, o teu cliente não fica te enchendo o saco, e você fica com tempo para fazer um orçamento com calma, para colocar com clareza, colocar todos os itens que você precisa colocar, fazer uma conferência muito boa, ligar para o fornecedor se for necessário. Olha quanto está custando a chapa, liga para ele para conferir. São várias dicas, marceneiros, para você fazer um bom orçamento. Aí você não vai ter problema de entregar projeto atrasado. Porque quando a gente fica perdendo tempo fazendo orçamento, fazendo horas lá de orçamento, e pior, faz ele errado, marceneiro, a gente perde muito com isso. E a gente não perde só em dinheiro, porque dinheiro é ruim perder. Mas quando a gente perde em estresse, em noite de sono, porque a gente está jogando esse dinheiro fora, é pior ainda. Porque aí você vai lá, entrega o projeto para o seu cliente, e aí você perdeu dinheiro, e aí você precisa começar outro projeto. E aí a gente vem desanimado, vem cansado, vem triste, vem, sabe, com aquela exaustão porque não está indo para frente minha empresa. Por isso, marceneiro, que essas dicas que eu estou dando aqui para você, tudo que o conteúdo que eu trago aqui, é o que eu já passei aqui na marcenaria, que a gente passou já na nossa realidade, e a gente não quer que você passe por isso, para não cometer esses erros, né? Evitar esses erros, que a gente percebeu que a gente cometeu e evita eles hoje. Por isso que a gente tenta alinhar a nossa empresa o máximo possível para poder acelerar as nossas entregas e entregar tudo no prazo. Por isso sempre pense nisso, marceneiro. Sempre quando você for fazer um orçamento, pense, olha só, vou fazer aqui de novo uma lista para você não ter mais erro. Vamos lá. Quando você for fazer o orçamento, faça sempre essa pré-análise. Analise o seu custo fixo. Vamos lá, se você tiver anotando, marca aí, ó. Custo fixo, você tem que ter para você fazer o orçamento da sua empresa. Você tem que pensar sempre no tempo de produção. Isso é muito importante, você ter que fazer esse cálculo. Saiba quanto tempo está levando para produzir um móvel. Se você não sabe, comece hoje, calcule lá. Quanto tempo demora para montar um balcão, uma gaveteiro, sei lá. Calcule esse tempo. Você também tem que fazer o custo do material, é óbvio, né? O custo do material. Tome muito cuidado com isso, não confie no preço que você acha que está pagando. Ah, é 150 chapa branca. Liga para o seu fornecedor e pergunta para ele quanto está o preço do dia. Porque às vezes pode ter acontecido alguma coisa, uma oscilação, uma alteração, chegou a chapa nova, 50, 60 reais de alteração, é fácil acontecer, marceneiro. A gente percebeu isso nos últimos anos que a gente passou aí por essa crise aí da pandemia. Teve oscilação muito alta nas chapas, então sempre confira o custo do material. Pense também na entrega, se você tem um caminhão próprio ou você paga frete, né? Vê quanto vai custar essa entrega, que às vezes ela pode ser um furo, às vezes no orçamento. Ah, deixa que depois eu vejo. Às vezes se for muito longe, dependendo do custo, pode se tornar caro, né? E voltar para o local da montagem, né? Tem o custo da gasolina, você vai ter que ir 3, 4 vezes lá para montar. Quanto que vai custar? Levar o funcionário? Faça o custo do cálculo da entrega no seu orçamento. E isso para você não perder dinheiro e não perder tempo fazendo orçamento. Isso aqui, marceneiro, é apenas a base e é muito simples quando você começa a colocar isso em prática. Se você está começando ou você já faz orçamento e fica se batendo para fazer orçamento, pense nesses pontos. Qual é o custo que eu tenho, o tempo da produção, o custo do material, a entrega que eu vou ter. Comece a colocar isso na ponta do lápis quando você está fazendo os seus projetos, os seus orçamentos. Vai ser muito mais simples, né? A gente tem um treinamento, um curso que a gente tem umas planilhas que a gente facilita o orçamento, mas, marceneiro, não existe planilha que vai fazer o orçamento mais rápido ou o melhor orçamento do mundo. Você tem que saber o quanto você está produzindo. A minha produção é totalmente diferente da sua. E a produção do seu concorrente aí pode ser do lado da sua empresa, é totalmente da sua também. Cada um tem o seu custo, cada um tem a sua produção e o seu jeito de produzir.
Por isso é muito importante você conhecer bem a sua marcenaria, ter ela bem organizada, ter uma boa gestão de escritório e de produção, para você poder acelerar as suas produções, para você poder entregar esse projeto no prazo, e aí você vai ver os seus orçamentos tendo lucro e, consequentemente, sua empresa vai crescer automaticamente, porque você está fazendo tudo do jeito correto. Ok, marceneiro? Obrigado por me assistir mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu joinha, o seu curtir, não se esquece de se inscrever no meu canal, nós temos nosso perfil no Instagram, onde a gente mostra o dia a dia da nossa marcenaria, das nossas produções. E deixa aqui no comentário aqui embaixo, quero saber de você, se você gostou desse vídeo, se você consegue, se você faz orçamentos aí na sua empresa, se você tem problemas, e sugestões, né, do próximo vídeo do que eu posso fazer. Obrigado e até a próxima!